Oi, eu sou o Tom. No episódio anterior a gente trabalhou com usinagem. A nossa intenção era trazer essa faca aqui até o ponto de poder temperar. Então a gente queria deixar o fio dela com mais ou menos 0,8 ou 1 milímetro. A gente queria deixar o ricaço paralelo e num retângulo perfeito. A gente queria deixar o distal taper pronto e o polimento já meio começado. Então agora nós vamos trabalhar com têmpera e revenimento, que é o processo final do tratamento térmico. Bom, o episódio de hoje é sobre têmpera e revenimento e a gente está com a luxuosa participação do Luciano Dornelles, que foi um dos meus professores, e veio falar pra gente sobre esse processo que é tão importante e tão enigmático e até misterioso, né? Fazer um mistério em volta disso. Antes de passar a palavra para ele, eu queria lembrar que a gente vem cuidando a faca desde o início para forjar ela no formato, para usinar ela direitinho, para manter ela toda alinhada, e isso é muito importante para terminar a usinagem antes de temperar toda a uniforme, no fio, no dorso. Isso vai ser muito importante para o que a gente vai fazer agora. Agora eu passo a bola para o Luciano e deixo ele dizer o que vai fazer e como é que vai ser o trabalho. Tudo bom? Sim, nós vamos fazer uma têmpera seletiva, que é um tipo de têmpera onde a gente endurece apenas a área de corte. A gente dá essas propriedades de corte apenas na área que precisa, o resto da faca fica mais macio, aguentando bastante esforço. Se fala muito de têmpera, tem muito mistério, muita lenda envolvendo isso, mas vocês vão ver que é uma coisa extremamente simples de fazer e acessível a qualquer um com um ou outro método. Vamos trabalhar? Vai tu, eu vou só tentar não atrapalhar. Bom, o que a gente viu acontecer ali foi o processo de têmpera, onde o Luciano levou a faca até a temperatura que ele queria, testou ela com o ímã, depois a gente colocou ela no forno, deve ter aparecido aí na tela, a gente está dando 2 ciclos de 90 minutos a 200 graus nessa faca,
E eu convidei o Luciano para participar desse episódio porque a têmpera talvez seja uma das coisas mais emblemáticas da cutelaria, quando a gente, é uma das coisas que a gente mais ouve absurdo, que a gente mais ouve Sim. mito, que a gente mais ouve... E eu aprendi a fazer isso através do Luciano e do Rodrigo de uma forma muito simples, de uma forma quase que intuitiva. E para mim nunca teve mistério, por que tem tanta pergunta em torno da têmpera e por que ela gera tanto mistério assim. Como tu tem muito mais experiência que eu queria te ouvir comentar um pouco. Primeiro sobre o que tu fez. Sim. E depois sobre o que tu quiser comentar sobre têmpera. E depois eu vou complementar com umas perguntas também. Tá certo. Tá? Bom, o que nós fizemos foi uma têmpera parcial, como foi dito antes. É um tipo de têmpera onde a gente não endurece todo o material. É endurecido só os locais onde precisam de dureza. Ponta, lâmina da faca, que é onde ela vai cortar e ela vai desempenhar o trabalho. Então, se fala muito de têmpera, tem muito mistério em cima, parece que tem magia envolvida. Têmpera é uma coisa extremamente simples. A têmpera é aquecer o aço por uma temperatura exata, cada aço tem a sua temperatura específica de aquecimento, e depois o resfriamento, numa velocidade certa. Para o aquecimento, para saber qual é a temperatura, eu estava trabalhando com 5160, são 860 graus mais ou menos. É um vermelho bem vivo já. Mas até a gente pegar prática e conseguir identificar essa variação de incandescência, tem um macete que dá para usar que é muito bom, que é o ímã. O ímã. No momento em que o aço está pronto para ser temperado, ele fica amagnético. Então tu vai esquentando e vai ganhando incandescência e vai aproximando o ímã. Vai ter um momento que o ímã não vai pegar. Aquele é o momento para temperar. Qualquer aço, independente de a gente conhecer ou não a temperatura de transformação dele, o ímã sempre vai falar a temperatura certa. Então qualquer pessoa pode acertar essa parte do tratamento usando uma coisa simples como o ímã. Né? Eu vou reforçar isso. Então, se eu estiver trabalhando com 5200, 1070, 1095, a hora que ele perder a propriedade magnética é a hora de eu temperar. É hora de ele resfriar. Ele está na temperatura certa. Ele está na temperatura certa. Lembrar o pessoal que quem assiste programa sobre têmpera, quem assiste vídeo sobre têmpera ou sobre forjamento, as lentes costumam captar uma imagem falsa, né? Mais quente do que está na realidade. Então eu aprendi a temperar vendo, testando com o ímã e descobrindo e treinei o meu olho para ver a temperatura que eu quero. Se eu fosse ver num vídeo ia parecer que ela estava mais quente do que era para estar. Exato, não dá para ter noção nenhuma, né? No mais, Luciano, o que é importante? O quanto da faca tu mergulhou? Tu mergulhou até o ricaço, tu mergulhou ela inteira? Por quê? Isso é uma coisa fundamental também. O aquecimento, o grande cuidado que se tem no aquecimento de uma faca para têmpera é não passar a temperatura da ponta. A ponta da faca é muito pequena. É muito fácil ela aquecer e ficar 100 graus mais quente que o resto. E aí há o inconveniente crescimento do grão, né? Da microestrutura, que é uma coisa indesejada. Então o grande cuidado no aquecimento é não esquentar demais a ponta da faca, tentar esquentá-la toda gradualmente. E no resfriamento tem uma coisa muito importante. A peça deve entrar no óleo verticalmente e ser movida no sentido do dorso-corte. Dorso-corte. Nunca, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, não enfiem a lâmina no óleo e tirem de novo para ver queimar e enfiem de novo. Isso destrói a têmpera. A faca entrou no óleo, ela só sai de lá em temperatura de 60 graus. A solução para isso é ter uma xícara de chá perto, A solução para isso é ter uma xícara de chá. Sentiu tentado em fazer isso aqui com a lâmina? Faça com um saquinho de chá, mas mergulhe e deixe quieto. Me preocupa muito isso com os iniciantes, porque isso é um mau hábito que está se popularizando muito. E eu vejo gente que acha que isso é correto. E na verdade existe um tempo para aquela faca esfriar. Assim como tem uma temperatura que ela tem que atingir para austenitizar, para ficar temperável, ela precisa esfriar numa temperatura. Às vezes 8 segundos, às vezes 15 segundos, mas quando tu tira ela em série novamente, a têmpera é interrompida. Em vez de formar uma estrutura dura de martensita, que é o que se busca, forma uma estrutura mista de perlita e martensita. É como tu tem uma parede composta por tijolos duros e tijolos moles. É a mesma coisa, né? E como, bom,
tá falando nomes da estrutura do aço, é recomendável que a gente anote esses nomes e vá para o Google estudar, né? Ter um texto sobre metalurgia, alguma coisa para embasar o que tá fazendo. Isso aí é uma coisa, a têmpera é uma coisa que se pode se fazer de forma empírica, mas é muito interessante tu pesquisar para saber o que está acontecendo ali. O que os átomos estão mudando de posição, é uma coisa muito bonita. Quando o ímã para de pegar, é porque o spin inverteu. No momento em que o sentido de rotação dos elétrons inverte, o aço fica amagnético. A molécula muda o número de átomos. Uma coisa a posição é uma coisa muito interessante isso. E tem literatura muito boa. O livro onde eu aprendi é o Aços e Ferros Fundidos, do Vicente Chiaverini. É meio polêmico, os engenheiros de hoje não gostam muito, porque é antigo, e muita informação já não está a mesma. Mas para o que a gente precisa na cutelaria, para entender os aços e as propriedades necessárias para boas peças de cutelaria, esse livro é mais do que suficiente. Para finalizar a conversa da têmpera e a gente falar um pouco do revenimento. Se a minha têmpera, quando tu terminou a têmpera, tu testou com a lima. Sim. Se não tivesse ficado daí, tu comprovou que estava tudo duro e estava ótimo, pronto, fiz a minha têmpera. Sim. Se tu tivesse achado que não estava bom, o que tu teria feito? Ia voltar para temperar? Deixa eu fazer a série de perguntas que eu costumo ouvir sobre isso. Tu ia ter que normalizar ela de novo? Se eu fizer uma segunda têmpera, minha faca vai ficar mais dura do que se eu fizer uma têmpera só. Quando eu leio na minha navalha escrito têmpera tripla, o que isso quer dizer? E aí a gente terminou essa têmpera. Maravilha. Bom, a questão da têmpera tripla, têmpera dupla, isso é a maior confusão que acontece. Existe um problema de tradução. Em inglês, têmpera é quench e revenido é tempering. Então é normal fazer 2 revenidos numa peça. É muito comum revenir em 2 ciclos. A gente está fazendo. A gente está fazendo isso nessa. Revine por um tempo de 1 hora, 1 hora e meia, deixa esfriar, revine novamente pelo mesmo tempo. É o processo do revenido. Mas a têmpera não. Têmpera existe só uma. Cada vez que o aço fica amagnético, o carbono se dissocia do ferro, fica volátil dentro da peça e tudo é zerado. Cada vez que o aço fica amagnético, tudo que aconteceu na vida dele antes é zerado e começa novamente. Fiz a primeira têmpera, passei a lima pegou um pouco. É uma forma empírica de saber se a têmpera está boa ou não é passando uma lima. A gente sabe que abaixo de 61 Rockwell de dureza, a lima começa a querer pegar um pouco. Então, empiricamente, vai se sabendo, pelo som da lima, que dureza se atingiu naquela faca ali. Eu testo depois da têmpera. Depois da têmpera, a lima não pode pegar nada. Ela tem que escorregar de uma ponta a outra. A estrutura tem que estar totalmente convertida, tem que estar totalmente endurecida, né? Se ela estiver pegando um pouco, a têmpera não atingiu o objetivo e tu volta e repete o processo. Tu pode fazer, disse que tu pode fazer até 3 vezes a têmpera sem precisar normalizar. Pode repetir a operação 3 vezes. Se precisar fazer uma 4ª, aí eu recomendo normalizar a peça e temperar de novo. A ponta no meio. Se a temperatura da ponta subir muito, tiver discrepância, também convém dar um ciclo de normalização e tentar a têmpera outra vez, né? Beleza. A gente finalizou com um revenimento a 200 graus. Sim. Que é um número, uma temperatura polêmica para um 51,60. E vamos dar 2 ciclos de 90 minutos. Sim. Por que tu faz isso? Eu dou 2 ciclos de 90 minutos para garantir, porque eu aprendi que revenimento nunca é demais. Então... Para uma faca, é um problema ficar com a dureza a mais. Se eu tiver que escolher entre uma faca mais dura ou um pouquinho mais macia, eu escolho um pouco mais macia. Porque uma faca muito dura quebra. A dureza também dá retenção de fio, mas existe uma confusão. A dureza acima de uma quantidade torna o microfio quebradiço. E em vez de a faca cortar por mais tempo, ela cega também, por rompimento do microfio. Então... E mata a tua pedra. Mata a tua pedra, fica uma peça que o fio vai roer, porque ele vai se quebrar por excesso de dureza, né? Eu gosto de trabalhar nas peças em torno de 58 de dureza, mais ou menos. É empírico, mas eu faço isso há mais de 20 anos. As facas são usadas e dá bastante certo. A questão dos 2 revenidos, o 51,60 até não necessitaria disso, porque ele tem pouco carbono e quase não tem elemento de liga, com exceção do cromo, um pouquinho de cromo, né? Mas existem alguns aços que são bem mais complexos.
então tem um teor de carbono muito alto, acima de 1%, tem muitos elementos de liga, vanádio, molibdênio, tungstênio, enfim, e isso retarda a transformação que acontece no resfriamento e no aquecimento. Isso muda as coisas. Aços mais complexos precisam ser revenidos 2 vezes. A gente revine por uma questão de garantia. O revenido é onde se estabelece todas as propriedades que aquela peça vai ter na vida dela. O quanto de dureza, o quanto de tenacidade, o quanto vai flexionar. As pessoas falam muito em têmpera. Claro, não existe, sem a ausência de um desses tratamentos, não existe faca. Mas o revenido é o último tratamento térmico e é o mais fundamental. Porque é ali que tu ajusta. Na têmpera, o que a gente faz? Na têmpera, a gente tira toda a dureza que o aço tem para dar. Deixa ele quebradiço como vidro. Uma faca temperada, se for largada de 1,5 m de altura, provavelmente vai quebrar em mais de um pedaço. Uma peça só temperada não presta para nada. Não tem nenhuma resistência, nenhuma capacidade de trabalho. O revenido faz isso. Quanto mais alta a temperatura de revenido, mais baixa a dureza da faca. Então a gente sai da têmpera com uma faca super dura e vai reduzindo a dureza até chegar num ponto ideal para o que se quer. Tu quer fazer uma faca de lâmina pequena, de tirar couro. Uma faca que sofre muito desgaste, lida com areia, com vários elementos abrasivos. Então se costuma dar uma dureza maior, um pouco, porque ela não vai bater, não vai flexionar. Agora tu faz um facão ou uma espada, a dureza tem que ser muito menor, o revenido em temperatura muito mais alta, porque vai flexionar muito. Então para isso tem que revenir. Para cada coisa, para cada coisa, uma dureza. E só o que vai definir isso é estudar forma, estudar desenho, Sim. estudar e ficar muito atento do material. à finalidade da ferramenta que está se fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma peça que vai trabalhar com um facão, vai bater com força em tudo quanto é estrutura, em taquara seca, em madeira grossa verde. Então ele não pode estar muito duro, senão vai abrir uma meia-lua no fio. Ele precisa ser mais tenaz e menos frágil. E o que nos dá isso é a temperatura de revenido. Se esse aço fosse revenido a 150 graus, eu tenho certeza que ele ficaria quebradiço. Mas a 200 graus eu tenho certeza que vai cortar bem, que se o fio for flexionado, ele vai aguentar se deslocar e retornar para o local exato assim que a força cessar. Isso é a tenacidade, né? Isso é o que se busca no revenido. Luciano, muito obrigado. Valeu mesmo, querido. Eu quero que tu diga, sei lá, alguma coisa que tu acha que faltou. Eu quero agradecer mais uma vez a tua presença. Sim. Espero que tenham aproveitado e que tenha sido legal, como foi para mim também. E deixa aí um recado final. Como recado final, eu diria, é mais importante do que aprender a temperar, chegar com uma faca ótima até ali para fazer uma boa têmpera. Assim como para tu usinar bem, tu chegou com uma faca otimamente forjada, para tu temperar bem, tu chegou com uma faca otimamente usinada, e se ela estiver bem temperada, eu vou poder polir ela à mão depois também bem. É sempre uma sequência de erros ou uma sequência de acertos. Sem uma boa normalização, não tem microestrutura correta e a têmpera já não sai aquilo. Sem uma usinagem correta e uma simetria bem observada, vai ter uma deformação completa do material. Pode ter quebra durante a têmpera, pode ter um monte de coisa. O que eu diria é o seguinte, ó, a gente, ao contrário da época que eu comecei, nós vivemos numa época de muita informação, mas tem muita coisa ruim. Então, procure boas fontes. Pegue tratados de metalurgia, pegue coisas sérias para estudar. A minha formação técnica, vamos dizer assim, eu obtive na Biblioteca Pública de Porto Alegre, Templo do Conhecimento. Lá eu baixei 1,5 m de livro de metalurgia e fui lendo. E é aí que tu consegue informação segura. Tem muita informação ruim circulando. Vão na fonte. Muito obrigado, Luciano. Eu te agradeço, Tom. Meu querido. Bom, eu queria agradecer novamente a presença do Luciano Dornelles para participar desse episódio de tratamento térmico. A oportunidade que a gente tem de contar com um cara com essa experiência para falar isso de uma forma tão simples já vale a energia movida para fazer uma série dessas. E eu estou muito feliz com isso, eu espero que tenha sido divertido para vocês também. Quero agradecer quem possibilitou que isso aconteça, que são os patrocinadores da série. Cutelaria Guajuvira, que fez a forja que a gente usou, faz lixadeira, guia de lima, materiais que tu precisar para cutelaria. JP Abrasivos, que trabalha com as lixas VSM de grão cerâmico excelentes que eu usei no episódio passado.
vou usar de novo no próximo. Dresch Couros, trabalha com couro, material para couro, ferramenta para couro, o que vocês precisarem. Gavião Madeiras Nobres para Cutelaria, que trabalha com todas as madeiras que a gente usa e que nós vamos usar no próximo episódio. Ao Márcio Petraco, que fez a nossa trilha sonora, Felipe Quadros, que tocou com ele, Rica Sabadini e o Pedro Petraco, do Estúdio Cetáceo, que gravou com a unidade móvel a nossa trilha. Muito obrigado para vocês e até o próximo episódio, quando a gente vai fazer o cabo e guarda dessa faca. Até mais!